De volta aqui com o Bandeirantes Acontece, a gente registra antes da entrevista com a doutora Marta Geller, que já está na nossa escuta, viu, Zaidan? Mas a Sim. gente registra, não é, a morte de Madeleine Albright, a primeira mulher que ocupou o cargo de secretária de Estado dos Estados Unidos. Faleceu nesta quarta-feira aos 84 anos, vítima de um câncer, né, Zaidan? É preciso separar as coisas, né? Sempre a nossa solidariedade, à família, aos amigos. Lamentamos a morte da Madeleine Albright. Agora, como secretária de Estado, ela fez parte de um governo que foi um desastre, né? Foi o governo do Clinton, e inclusive na política externa, que era a área dela como secretária de Estado. Mas, ao mesmo tempo, tem essa marca histórica de ter sido a primeira mulher a ocupar esse posto, que é a secretaria mais importante do governo dos Estados Unidos, é a Secretaria de Estado, porque é quem trata das questões externas. E por uma potência global, questões externas são fundamentais, né? Exatamente, ela chegou a receber do Obama, né, a vida pós-governo. Ela chegou a receber do ex-presidente Barack Obama a Medalha da Liberdade, a mais alta honra civil nos Estados Unidos, né? Então tá aí, a Madeleine Albright faleceu nesta quarta-feira aos 84 anos. A gente já tá aqui no Bandeirantes Acontece, na ponta da linha, na linha 2, Ana? Linha 2 aqui, com a doutora Marta Geller, que é advogada especializada em direito social, membro aqui do Linha Direta com a Justiça da Rádio Bandeirantes, para falar de um assunto super importante. Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo bem, Danilo? E você, como tá? É um prazer estar aqui com você, com o Zaidan, para a gente falar aí de um assunto tão Obrigado. polêmico e importante aí para os usuários de transporte público, né? Exatamente, né? Porque a Justiça proibiu aquele sistema de reconhecimento facial no metrô de São Paulo, né? E como justificativa, usando aí o metrô, né? Tinha como justificativa a segurança pública, né? E vale lembrar que cerca de 4 milhões de usuários diários, né, passavam ali pelo metrô e eles coletando e mapeando e registrando tudo aquilo sem consentimento prévio, não é? O que dessa decisão, o que fica, hein, doutora, a importância dessa decisão da juiz, hein? Estou tentando achar o nome dela aqui, a Cíntia É Tomé. Cíntia Tomé, Cíntia Tomé, isso. exatamente, a doutora Cíntia Tomé. A doutora Cíntia Tomé, da Sexta Vara da Fazenda Pública, ela proferiu uma liminar, né? Ela antecipou aí uma tutela para suspender, Danilo, na verdade, ela não impediu a instalação do sistema. Por quê? Porque ela entendeu que é um sistema muito caro, que foram gastos muitos milhões aí de reais para poder, na compra, né, na licitação desse contrato, para a instalação dessas câmeras todas. Então, ela não impediu que essas câmeras continuassem sendo instaladas. O que ela suspendeu foi o tratamento desses dados, né, dos dados biométricos dos usuários e a utilização do sistema no momento. Então, foi isso que foi suspenso. Por quê? Porque ela entende que é necessário que o metrô comprove como é que isso vai ser utilizado, né? Porque parece que o metrô, pelo que eu li aqui, eu puxei, inclusive, o que o metrô sustenta, o metrô não diz que essas imagens vão ser tratadas para segurança pública e sim para segurança interna no metrô. Então, ele pode evitar, o que eles falam? Evitar condutas suicidas, desaparecimento de pessoas, invasões das vias. Com essas câmeras, eles vão conseguir analisar os objetos que foram esquecidos pelas estações e que podem causar algum risco de acidentes. Eles citam aquele caso do ambulante que foi morto na frente de uma estação de metrô. Então, tinha lá a câmera que possibilitou a filmagem das agressões que ele sofreu dos colegas, outros ambulantes na região. E aquele caso da criança que soltou a mão da mãe, entrou no trem e saiu e caindo nos trilhos. Então, eles citam várias situações e se defendem dessa forma, mas eles não conseguem provar, Danilo e Zaidan, eles não conseguiram provar como que esses dados vão ser tratados e armazenados e utilizados. É isso que ficou faltando e, por isso,
foi suspenso, a sua implantação efetiva foi suspensa. E o que eu vi aqui, que é muito interessante, essa ação ela foi proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pela Defensoria Pública da União, pelo IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, Intervozes e Artigo 19 Brasil. O que eu vi aqui? Eles sustentam em violações a vários diplomas legais. Primeiro, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque quando você faz, vocês já devem ter se deparado e já devem ter sido solicitados para vocês a identificação facial em qualquer site do governo que você vá querer ter acesso, você tem essa possibilidade de tornar padrão ouro, prata ou ouro, que é a garantia, né, da segurança daquele acesso ao sistema, e um deles é o reconhecimento facial. Mas qual é a diferença de quando você entra num banco, quando você entra num site do governo que te pede esse reconhecimento facial, e você está dentro de uma estação do metrô, e você ter a sua face escaneada ali para que estão colhendo os seus dados para uma biometria para uso futuro. A diferença é que você autorizou aquele escaneamento da sua face quando você entrou naquele sistema do governo, por exemplo, ou quando você entra na sua conta bancária por meio da identificação facial. Então, existe o quê? A sua autorização. Então, eles dizem que aí há uma violação quanto à Lei Geral de Proteção de Dados. Com relação ao Código do Consumidor, também, para os usuários de serviços públicos, quer dizer, os usuários de serviços públicos são, quando entram no metrô, eles estão consumindo aí um item necessário, que é o transporte público, eles precisam daquilo, e eles, então, são obrigados a terem o seu rosto escaneado para determinado fim, que a gente também não ficou sabendo muito qual que é, porque o metrô aí não foi capaz de esclarecer no processo judicial. E ainda, Danilo e Zaidan, eles alegam que há violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque a criança também vai ter o seu rosto ali escaneado e os seus dados tratados, né? Sem autorização dos genitores, por exemplo, né? Que são os seus responsáveis. E que também há uma discriminação racial. E é muito interessante, e a petição inicial é de uma profundidade, assim, muito, muito interessante mesmo. Eles colocam ali e usam um termo que chama racismo algorítmico. Então, o que acontece ali? Quem é que vai tratar esses dados, né? Quem é que vai tratar os dados que são colhidos desse escaneamento facial? São algoritmos que são transformados, né? Esse tratamento biométrico transforma em representação numérica, né? E aí eles falam em racismo algorítmico por quê? Porque a pessoa que vai tratar esses dados, ela se formou numa universidade, ela teve acesso à educação, ela geralmente é um homem e ela geralmente é branca, na maior parte das vezes. E também trabalha numa multinacional que tem poder para desenvolver um projeto um sistema dessa magnitude. E que qual é o critério utilizado? É sexo masculino e feminino, portanto, homem e mulher, ou criança, né? Mas é homem e mulher, é a questão de gênero, não existe as pessoas que não se enquadram em masculino, feminino, ou que são trans, elas vão ser tratadas aí de forma discriminatória. E também a questão esse sistema, portanto, ele está embutido aí uma ideologia, né? Uma ideologia, são as decisões éticas, né? Não é ético esse sistema, né? É o que eles estão querendo provar aqui. E o metrô não conseguiu mostrar que eles não têm razão. Então, vai ser ainda uma decisão ainda precária. Ela pode ser alterada, o metrô pode recorrer dessa decisão e o Tribunal de Justiça de São Paulo pode suspender ou manter a decisão e aguardar a produção de provas e depois, né, vai ser julgado o mérito da ação e ainda vai caber um recurso de apelação. Então, esse processo ainda vai ser longo, mas já é um passo aí. Quem sai ganhando aí toda a coletividade, né? Porque o dano aí é o dano aos usuários, são 4 milhões de pessoas, como o Danilo falou aí
no início da matéria. Ô, doutora Marta Geller, boa tarde. A gente sabe, Boa tarde. a gente sabe que, claro, haverá recurso e com possibilidade até dessa decisão ser derrubada, tudo bem. Mas vamos entrar aqui um pouco na questão conceitual e o que diz a Constituição. Claro que várias dessas situações elencadas pelo metrô, que podem ser evitadas ou elucidadas a partir desse sistema, muitas delas podem ser resolvidas por um simples sistema de câmeras que já existem no metrô, não é? Inclusive alguém que demonstra um comportamento ali de que vai se jogar no trilho, tal, pode ser evitado ou não, vai depender da rapidez da reação, etc. Mas isso pode ser resolvido com um sistema de câmeras. Também, por exemplo, o caso de alguém que foi assassinado ali na entrada, antes da escadaria do metrô e tal. O sistema de câmeras pode elucidar esse tipo de coisa. Agora, o Estado, qualquer Estado humano, né, qualquer governo humano, ele merece desconfiança. Ele merece ser tratado com desconfiança, visto com desconfiança, porque essa garantia de que tudo ficará intramuros, só no metrô, ela não é perene. Daqui a pouco isso pode simplesmente estar num sistema único de informações, que vai para muito além do metrô. E pode ser útil para garantia de segurança, para o sistema geral de segurança, mas a questão é ou não uma violação de direitos fundamentais, inclusive, como a senhora citou, de crianças, de adolescentes. Os princípios constitucionais que dão abrigo a essas garantias individuais, esses princípios não são feridos com esse sistema? São sim, Zaidan, são feridos porque também, além da Constituição, nós temos uma lei específica, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E essa lei, ela prevê esse consentimento prévio, né? E aí, quando você está usando um serviço público e ingressando dentro de uma estação de metrô, você não tem como negar, né? Você vai estar expondo o seu rosto ali. E esse rosto, ele vai ser transformado lá com relação a um método pré-estabelecido. E a gente sabe, Zaidan, que nós temos muitas decisões erradas que foram dadas em função de um reconhecimento fotográfico equivocado. Então, são humanos que transformam, a máquina está fazendo um trabalho que antes teve a mão humana ali para desenvolver aquele sistema, né? E a gente carrega nesse sistema todo um preconceito social e é inconsciente, muitas vezes inconsciente. Nós não estamos dizendo assim que é conscientemente feito para isso. A gente carrega na sociedade, isso está... E tem, né, muitos fatos já relatados no jornalismo brasileiro e na jurisprudência brasileira de decisões que foram totalmente equivocadas, porque feitas com base em reconhecimento fotográfico de pessoas. E esse sistema nada mais é do que um sistema alfanumérico desenvolvido por pessoas. Então, nós podemos aí causar muitas injustiças. E é perigoso, sim, é perigoso. A gente tem que ver até que ponto a gente quer usar isso, né? E a sociedade, ela tem que... a gente quer aprimorar a sociedade, né? E desenvolvê-la, e não basearmos em situações como essa, que eles falam que é o racismo algorítmico. E é mesmo, né? Se você for pensar bem, é mesmo, porque quem é que está desenvolvendo isso? Como é que essa máquina vai trabalhar o seu retrato ali tirado quando você passou na catraca do metrô? Ou o seu rosto foi captado em uma das câmeras internas ali de segurança? Essas câmeras já estão lá e a gente não... Só que assim, o que o metrô alega também, Zaidan, é que essas imagens, elas vão ficar guardadas por 7 dias, por um tempo determinado, e elas depois são apagadas, elas não ficam numa nuvem para serem usadas eternamente, e que, então, é exagerado o conteúdo aqui da fundamentação feita pelos autores da ação. Mas é muito interessante porque é isso, quais os dados que serão utilizados
para treinar esse modelo de reconhecimento facial, né? É isso que o metrô tem que explicar. E isso não está claro. E isso põe em dúvida a eficiência do sistema que está sendo comprado por muitos milhões de reais. Então, é essa questão também que se coloca, né? Quem é que vai pagar essa conta? E essa é a minha opinião aí. Vamos acompanhar essa ação e é um tema muito interessante, muito importante. E muito bom que vocês tragam isso. E eu estou muito orgulhosa, viu, Zaidan e Danilo, porque uma das defensoras públicas que assinam essa inicial é a minha sobrinha, Fernanda Penteado Balera, junto com outros tantos muito qualificados aí, defensores que representam as pessoas que precisam. Na verdade, a Defensoria Pública no Estado de São Paulo, ela é uma carreira recente, né? Isso que é mais, você mostra como para o pobre, a justiça nunca está ao seu lado, né? E por isso que os defensores públicos são tão importantes. E eles estão aqui lutando por essas pessoas que não teriam condições de estarem... É um interesse coletivo, um interesse homogêneo e coletivo dos usuários do metrô. E sem a Defensoria Pública, a gente não teria como... existiriam outros meios, sim, de outras entidades poderem estar entrando com essas ações. Mas a gente está vendo de um tempo para cá, desde a criação dessa carreira tão importante que é a Defensoria Pública, para as pessoas que não têm condição de contratarem um advogado, terem acesso à justiça e terem os seus direitos protegidos e que não violados dessa forma, tanto pelo poder público quanto em outras situações também. Tá aí, doutora Marta Geller, advogada especializada em direito civil, membro aqui do Linha Direta com a Justiça da Rádio Bandeirantes, repercutindo a notícia de que a 6ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo determinou que o metrô interrompa aquele sistema de captação e tratamento de dados biométricos dos rostos dos usuários, do chamado reconhecimento facial. A ação, vale lembrar, cujo mérito ainda será julgado, também pede o pagamento de uma indenização de pelo menos 42 milhões de reais em danos morais coletivos já causados aos passageiros. E a doutora Marta Geller ajudando aqui o ouvinte da Rádio Bandeirantes a entender um pouquinho sobre isso que está acontecendo. Obrigado, viu, doutora? A gente vai se falando. Eu que agradeço, foi um prazer. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Um abraço grande. Até a próxima. Rede Bandeirantes de Rádio.